Este é o mover, este é o mover, este é o mover, este é o mover. Montanha se moverá, aleluia. Cadena se romperá. Dios lo creemos porque hoy vemos milagros en ese lugar. Aleluya. Muertos se levantarán. Você acredita nisso? Gigantes se derrotarán. Oh, aleluya. Dios lo creemos porque hoy vemos milagros en este lugar. Vinimos por ti, haz tu obra aquí. Vinimos por ti, haz tu obra aquí. Hoy me entrego a ti, haz tu obra aquí. Muévete ya. Levanta. Aleluia! Gigantes estão sendo mortos. Nós cremos em ti, podemos ver maravilhas tu podes fazer. Mortos ainda levantam, nós cremos, Senhor. Gigantes estão sendo mortos. Nós cremos em ti, podemos ver maravilhas tu podes fazer. Nós estamos aqui, vem com teu agir. Nós estamos aqui, vem com teu agir. Corações são teus, vem com teu agir. Deus tem vitórias para dar, mas sempre tem uma data pra entregar. O seu calendário ninguém pode apagar. Hoje está de andar neste lugar. Paz, oração e união. Estamos começando mais um programa da Central dos Adolescentes do Ministério Restauração, cuja sede está aqui na Avenida Farrapos 312, da cidade de Porto Alegre, no sul do Brasil, aqui no nosso estado, no Rio Grande do Sul. Eu estou aqui com a irmã Márcia. Paz do Senhor, Paz irmã do Márcia. Senhor, Isabel. E hoje nós queremos falar um assunto interessantíssimo, que a nossa irmã tem bastante experiência, pôde viver, né, o que nós vamos falar aqui nesta manhã. E nós pedimos que você que já está aí assistindo, compartilhe este link, deixe o seu like e vamos divulgar para que bastantes combatentes consigam aprender o que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã. Já de imediato, vamos ouvir o primeiro louvor. E logo em seguida, vamos embarcar nesta viagem a um lugar distante, vamos cruzar o oceano. Então não perca, participe e compartilhe esta programação. É a hora do milagre. Receba agora a cura dessa enfermidade. É a hora do milagre, é a hora do milagre. Receba agora, meu irmão, prosperidade. É a hora do milagre, é a hora do milagre. Receba agora a cura dessa enfermidade. O crente
todos os combatentes e a todos os irmãos que estão videologados conosco. E nesse momento vamos estar cantando um louvor. E se você quiser, você pode cantar juntamente conosco. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Cumprir, nada pode impedir, deixa Deus agir. Você está aqui no lugar certo, na hora certa, onde a promessa vai se cumprir. Nada pode impedir, deixa Deus agir. É hora do milagre, é hora do milagre. Receba agora, meu irmão, prosperidade. É hora do milagre, é hora do milagre. Receba agora a cura dessa enfermidade. É hora do milagre, é hora do milagre. Receba agora, meu irmão, prosperidade. É hora do milagre, é hora do milagre. Receba agora a cura dessa enfermidade. Crente quando adora, Deus abre o céu como está abrindo agora. Então chegou a hora, o dia esperado da sua vitória. Não é coincidência, é providência. Você irá sorrir, você está aqui no lugar certo, na hora certa, onde a promessa vai se cumprir. Nada pode impedir, deixa Deus agir. Você está aqui no lugar certo, na hora certa, onde a promessa vai se cumprir. Nada pode impedir, deixa Deus agir. É hora do Atenção, combatentes! Em poucos segundos
começaremos uma viagem de reconhecimento de campo de batalha. Já temos um esquadrão em posição estratégica no local. Mas eles precisam de reforços com urgência. Combatentes, apertem os cintos. Vamos decolar. E nesta viagem, como piloto, temos aquele que em nenhuma de suas viagens houve qualquer acidente. E como copilota, temos aqui, com experiência na matéria, a irmã Márcia Gubiani. Todos preparados? Vamos iniciar esta viagem. Paz do Senhor, irmã Márcia. Muito criativa essa introdução, fiquei impressionada. Glória a Deus, eu acho que já deu para notar, né? Ó, vim aqui caracterizada, ó, bandeirinha da Itália, camiseta da Itália. Nós vamos falar sobre a Itália, então. Estou aqui para responder as perguntas. Vamos começar, então, falando... Bom, todos já perceberam que vamos falar, então, sobre a Itália. E... quem sabe nós começamos mostrando a imagem. Se a irmã quiser falar sobre onde fica, a localização. A irmã Tainê também pode colocar a imagem da Itália na Europa, no continente em que fica. É sempre bom localizar, então. A Itália é um país que fica na Europa, naquela parte verdinha ali, é conhecido como a Bota. E é um país relativamente pequeno, muito pequeno, caberia dentro do Rio Grande do Sul, né? Mas é um país cheio de características marcantes, alimentação, transporte deles é diferente, o relevo, a topografia, a história, a arquitetura, realmente é muito rica, vale muito a pena conhecer. Não sei se tem um próximo slide que mostra melhor a localização das cidades, que é o que eu vou falar. Bom, nesse mapa, lá em cima, tem uma cidade chamada Milão. Lá é Milan, tá escrito Milan em inglês, que é no norte da Itália. E é lá que nós vamos, então, desembarcar em primeiro lugar. Na verdade, eu estive na Itália quando eu tinha 26 anos, no ano de 2005. E depois eu passei uma outra temporada, mas que eu vou separar bem, porque foram objetivos completamente diferentes, né? Então, podemos começar, quando a irmã foi à Itália e por quanto tempo a irmã esteve lá? Sim, o meu objetivo era ficar muito tempo na Itália. Porque meus pais, minha família conseguiu a cidadania italiana. A irmã é cidadã? Sim, cidadã. Acho que foi em 1995, 6 que nós conseguimos a cidadania. E eu estava terminando a faculdade de Engenharia de Alimentos. Eu já estava até trabalhando na área aqui em Porto Alegre, mas aquele sonho de conhecer a terra dos meus antepassados, todo aquele romantismo que todo mundo tem em relação à Itália, eu também tinha. Em relação imagina, vou trabalhar lá, vou me desenvolver profissionalmente lá. Eu criei uma história que não se cumpriu. E é bom a gente ter experiências que às vezes não dão certo porque a gente vê o projeto de Deus. Não que eu não tenha aproveitado aquele momento, só que não era o projeto de Deus para minha vida. Eu não sabia naquela época, mas hoje eu sei. Então, o meu objetivo era ir para lá para trabalhar, talvez estudar um pouco mais, alguma especialização na minha área de alimentos e ficar por lá. Então, com isso, eu comecei a me preparar, irmã Isabel. Eu fiz curso de italiano, não curso formal, eu fiz aulas particulares de italiano e estudava muito sozinha em casa, como uma autodidata mesmo. Comprava livros didáticos e estudava, lia e chamava uma professora particular para me dar um assessoramento mais fino, a ponto de eu chegar lá e não estar tão crua, né? E por eu ter chegado lá dessa maneira, sabendo falar o idioma, a minha adaptação foi boa nesse sentido. Foi bem tranquila. Não sei, quer fazer mais alguma pergunta? Senão eu vou falando sem parar. A irmã chegou... tinha alguém na sua família que já
estado na Itália? Não. Meu pai é filho único. Meu pai é filho único de um italiano que veio da região de Friuli, Venezia Giulia, que é a região da Veneza ali, que é pro lado oriental da Itália. Nós temos uma foto de Veneza. Se a irmã Tainê quiser mostrar. Na verdade, meu avô era de Udine, uma cidade chamada Udine. Então, essa é a cidade mais conhecida daquela região friulana. Sim, a irmã chegou a visitar. Sim. Chegou a morar em Veneza? Não, turística? Não moraria também. Não é um lugar para desenvolver uma vida ali, é muito complicado, as enchentes e a moda de se locomover ali. E a maior parte das pessoas que vivem ali, eu creio que sejam envolvidos no turismo. Turismo e comércio. Comércio de alimentos, de souvenir, de roupa, essas coisas assim, né? A grande maioria. Mas então, cheguei lá sem conhecer absolutamente ninguém. Eu tinha só uma indicação, conhecido dos meus pais, italianos, que me receberam lá, tipo, com o objetivo de eu ficar no máximo um mês na casa deles, claro, ajudando financeiramente, como se fosse uma pensãozinha, né? Mas eu queria morar num apartamento com outras moças brasileiras, que tinha as comunidades, na época o Orkut, lembra do Orkut anterior ao Facebook? Tinha as comunidades de brasileiros em várias partes do mundo, assim, então a gente se comunicava e, tem vaga aqui, eu sei um lugar onde tem vaga, tu pode dividir um quarto com umas moças daqui e dali, tá? E foi tudo bem. A parte de hospedagem deu tranquilo para se virar. Porque eu já saí daqui do Brasil, eu tô olhando aqui pro lado porque eu tô com o meu roteiro aqui para não pular nada, né? Como eu já cheguei lá sabendo falar inglês e italiano, não foi difícil eu me colocar no mercado de trabalho do comércio, que a primeira coisa que a gente busca é trabalhar para pagar as contas, para pagar o aluguel, o transporte, enfim. Então, eu não precisei me submeter a trabalhos que pagassem muito pouco, que são os trabalhos de pessoas que não falam italiano, que é lavar pratos, ser faxineira ou trabalhar, sabe, nessas coisas que não se precisa falar italiano. Então, eles pagam muito baixo, um salário muito baixo. Então, eu consegui trabalhar como garçonete, já atendendo o público, e depois eu tive um outro emprego de hotelaria. Os salários lá, então, são baixos para essas atividades? Sim, como em qualquer lugar do mundo, né? Trabalho braçal, que a pessoa não tenha que desenvolver uma conversa, é baixo em qualquer lugar do mundo. Mas, comparativamente, assim, por exemplo, nos Estados Unidos, uma babá, vamos dizer assim, até um atendente de uma lanchonete, por exemplo, ganha ali em torno de $7 a $9. Pois é, mas uma babá tem que conversar com uma criança, tem que conversar com os pais, tem que é diferente, sabe? Eu tô falando trabalhos, assim, de faxina pura e de lavar prato dentro da cozinha do restaurante. Esse tipo de trabalho, sabe? Que as pessoas que chegam sem falar o idioma, e não adianta falar o inglês lá na Itália, porque é que nem encontrar um brasileiro que fale inglês na rua. É uma questão de muita sorte. Lá também. O inglês não dão muita bola, não. Eles são muito bairristas. Eles gostam que a pessoa fale o italiano. Se vier com o francês, com o inglês, eles... Principalmente porque a população é muito mais idosa e eles não foram educados a saber outros idiomas. Eles vivem naquele mundinho deles e tá bom. No máximo, jovens... com uma aparência de classe média alta, esses é possível que falem inglês, senão não. Interessante. Então é bem desafiador ir para esse lugar, né? É bem desafiador. Tem que se dedicar ao estudo da língua, ao aprendizado. Porque a receptividade porque a Europa em si está lotada de pessoas do leste europeu e da América Latina que vão para lá em busca de emprego. Então, eles... mais uma que está aqui porque no país dela ela não consegue emprego ou é muito pobre, então vamos colocar ela para fazer qualquer coisa, não entende? Eles abusam um pouco porque a oferta de trabalho braçal é muito grande lá. Norte da África, direto, pessoas sobem para lá para tentar uma vida melhor. Então, esse é o cenário. Irmã Márcia,
quais os pontos positivos que a irmã teve, absorveu dessa experiência? Quando estava lá, era incentivador? O que foi melhor, assim? Eu gostei muito, porque eu sou fã da área de alimentos, né? Então, quando eu consegui emprego em restaurantes, eu consegui interagir muito com a parte dos cozinheiros, dos chefes de cozinha. Consegui entender, assim, ó, o valor que eles dão para um alimento bem feito. É bem diferente daqui. Aqui, qualquer coisa que mate a fome tá bom. A gente não se puxa muito para elaborar um prato, mas lá chega a ser até um endeusamento do alimento. O assunto principal deles é se reunir para comer, mas para fazer um evento aquilo. A refeição é um evento. Eu conheci pessoas, conheci muitos italianos, minhas famílias, que o programa era se reunir nos finais de semana de determinadas estações do ano para fazer os molhos de tomate, os pomodoro, molho de tomate mesmo, pomodoro é tomate. Então, faziam assim para deixar estocado em conservas durante o ano inteiro. Azeitonas também, fazer as conservas de azeitona, ou fazer marmelada, que é as geleias. Então, isso envolve muito a família, o preparo dos alimentos até para longos períodos. É muito comum isso, ter despensas bem grandes, assim. A irmã chegou a morar em casa de família? Ou não. Sempre junto com outros estrangeiros? Morei no início, bem no início, assim, um mesinho com uma família, assim, de italianos mais idosos. Mas depois eu conheci essas comunidades de brasileiros, mas que umas eram estudantes e tinham um intercâmbio mesmo com as pessoas locais, e eu eventualmente era convidada para participar desses eventos, ou até de viagens curtas. Vamos lá para as montanhas da casa do fulano de tal, vamos lá. Então, a gente andava meio em bando, assim, sabe? Mas a irmã ficou morando sozinha? Não, morei com 5 brasileiras de diferentes estados do Brasil. Durante todo o período? Durante todo o período. A gente tinha que alugar apartamentos de 2 ou 3 quartos e dividir entre 5, 6 pessoas para poder arcar com o custo. Milão é uma cidade muito cara para se viver. Muito cara. Não dá para viver sozinha lá, não tem como. Tendo esse tipo de emprego, de comércio e serviços. E vocês, a irmã falou que é um pouco difícil a questão da linguagem. Bom, vamos deixar isso... Bom, talvez pode ser um ponto positivo, então já vou perguntar, perdoa. A irmã mencionou da questão da linguagem, que tem que saber o italiano. E existe uma receptividade aos estrangeiros? Assim, As famílias, por exemplo, são abertas? Eles valorizam muito quando a pessoa está se esforçando para falar o italiano. Eles ajudam, assim, que nem uma professora ajuda um aluno, sabe? E eles são muito curiosos, eles perguntam muita coisa da vida privada. Coisa que eu fiquei um pouco assim, não que eu tinha algo para esconder, mas um americano, por exemplo, eu tinha vivido 2 temporadas já nos Estados Unidos e foi completamente diferente a experiência. Nos Estados Unidos, ninguém pergunta da vida pessoal, a não ser que é uma pessoa muito íntima, muito amiga para perguntar. Por que tu veio pra cá? O teu pai e tua mãe, tu morava com eles? O que eles faziam? Qual a profissão deles? E como é que é, assim, vocês tinham um carro? Sabe, perguntavam muita coisa. E é natural isso pra eles, não é feio. Mas em comparação com um americano, um inglês da Inglaterra, esse tipo de pergunta muito pessoal, eles acham deselegante fazer. Interessante, é um traço cultural. E quais seriam os outros pontos positivos, além da eu gostei culinária? também, porque como é um país pequeno, a malha ferroviária é excelente dentro da cidade, entre cidades e entre países. Então, era muito fácil, assim, amanhã eu quero conhecer Mônaco, eu vou lá para Sicília. Só olhava na internet o trem, a hora que partia, o preço e pronto. Só sentava no trem e chegava lá no destino. É muito fácil viajar, muito fácil mesmo. Poder viajar dentro da Itália. Conhecer, claro, a hospedagem daí ficava um pouquinho mais custoso, mas o transporte em si é muito fácil. Não precisa ter carro. Não precisa ter carro. E foi muito boa essa experiência de poder desbravar
de desbravar. Eu gosto muito de desbravar, de conhecer. Eu não preciso ter alguém sempre comigo para ir nos lugares. Eu meio que me basta e vou sozinha, sabe? Se tem alguém, amém. Se não tem, amém também. Comigo, vai muito da personalidade da pessoa, né? Mas eu conseguia fazer isso por mim mesma. Gostei muito das paisagens, muito da história do local. Eu chegava a fazer álbuns e colocava legendas com os lugares, o que tinha acontecido ali. Eu era tinha tempo, né? Bem caprichosa com essas coisas de registro. Foi isso, basicamente, que eu mais gostei. Nós temos alguns irmãos já participando no chat, alguns combatentes, e eu gostaria de cumprimentá-los a todos. Temos a irmã Cristina Vieira, que Deus abençoe, a irmã Júlia Gomes, que faz parte aí da liderança da Central e congrega em Gravataí, que Deus abençoe a senhora e a sua família. O irmão Davi Guerra, combatente aqui da sede, a irmã Camila, parte da liderança da Central, que Deus abençoe. Temos também a irmã Larissa Zacarias, que Deus abençoe. O irmão Tiago Miranda, do Amazonas. Temos também o irmão Edinaldo Gomes, o irmão Géser Nicolas, que Deus abençoe. A irmã Paola Henke e o irmão Marcos Leonardo, que por último comentou e também está aqui no estúdio auxiliando nesta transmissão. Gostaríamos de reforçar a você que compartilha esta programação, deixe o seu comentário, a sua pergunta, sua curiosidade a respeito da Itália e, na medida do possível, a irmã Márcia Gubiani estará respondendo. Também aqui, por último, perdão, irmã Márcia, de interromper, a irmã Eunice Ferrari está participando. Que Deus abençoe. Talvez alguém tenha pensado assim, mas ela não vai falar da comida, que era maravilhosa. Sim, a comida é maravilhosa. Eu voltei com, digamos, mais de 10 quilos a mais do que eu tenho hoje, colesterol nas alturas, tudo é muito à base da gordura do leite mesmo. Eles não gostam daquela gordura hidrogenada para fazer os sorvetes, nem os cremes de pastelaria. A comida é fora do normal, assim, é a melhor, não que eu tenha conhecido o mundo, sabe, mas eu creio que é uma das melhores comidas do mundo mesmo. Os sorvetes italianos são bem famosos. E era barato, né? Era como se fosse, na época eu me lembro, 2 euros. Às vezes eu e minhas amigas estavam meio enjoada em casa. Vamos lá naquela gelateria comer um sorvete? Vamos. Daí a gente pegava um trem, a gente já tinha o passe, né, do mês. Vamos lá, vamos comer um sorvete. Então... E era o sorvete. Era o sorvete, era algo assim de comer, Tanto que, o que aconteceu? Depois que eu vim pro Brasil, eu fiquei com um paladar mais apurado das coisas que eu não gosto do nosso... Eu não como sorvete aqui. Ai, que nojo, que metida. Mas é que, pra mim, ficou tão marcado que aquilo é sorvete, que quando eu vim pro Brasil, esses sorvetes de pote, de supermercado, esses de máquina, é uma coisa que me repugna, assim, sabe? E aí eu entendo como os italianos dizem, eles têm uma mania de dizer um termo que é assim, fa schifo, que é, tipo, é meio forte. Eles dizem, isso aí dá nojo, isso aí dá nojo. Então, se não for aquela receita tradicional feita daquela maneira, não é sorvete. Queijo, é assim. Ricota, creme de ricota, é assim. Se inventar outra coisa, não é. Não pode levar o nome daquilo que nós inventamos. Nós temos uma marca, uma identidade dos produtos muito forte lá. A maneira, por exemplo, quando eu contei, por exemplo, lasanha. Lasanha para eles é com a carne moída, é com guisado, só. Não se inventa outra coisa, que lasanha é aquilo. Mas lá no Brasil a gente faz lasanha com frango desfiado, que eu até gosto mais. Não, mas com frango, mas que nojo, com frango desfiado. Qual é o problema? Uhum. Aí no restaurante lá, risoto com frutos do mar. Eu queria comer com queijo ralado em cima. Não, frutti di mare e formaggio non va. Não combina uma coisa com a outra, não pode, mas eu quero comer assim. Aí eles faziam uma cara assim, tá estragando a comida. Não, eles não te deixam livre para comer como eles são muito tradicionais. Muito tradicionais para comida. É um endeusamento da comida de uma maneira que eu nunca tinha visto. Parece aquele versículo que o Deus deles é o ventre. Uhum. Interessante, né?
A irmã teria mais algum ponto positivo? Não. Seriam Teria, esses mas os assim, principais. os principais, sim. Eu tenho agora, né, vai perguntar dos pontos negativos, e infelizmente tem bastante coisa Tem para falar. bastante. Antes de perguntar sobre os pontos negativos, eu gostaria de ler algumas perguntas que deixaram aqui no chat. São duas, por enquanto. No chat, são duas por enquanto. E a irmã Cristina Vieira pergunta: quanto tempo a irmã permaneceu na Itália? 6 meses. 6 meses. E o idioma italiano é muito difícil? Olha, vai do talento que a pessoa tem para idioma. Se ela já tem uma facilidade de aprender um idioma, se já tem uma língua estrangeira, como eu já tinha o inglês, a segunda língua estrangeira é mais fácil, a terceira é mais fácil ainda, e assim sucessivamente. A minha gana de aprender o italiano era tão grande que eu estudava muito em casa, sozinha. E as flexões dos verbos, tem muito mais regra gramatical do que o português. Tanto que o plural das palavras não se faz com S. O plural do feminino é de um jeito, do masculino é de outro jeito. E tem que concordar com o artigo, o adjetivo, o substantivo. É bem chatinho de fazer. Em comparação com o inglês, não tem nada disso. O inglês é a língua mais simples em termos de gramática para se aprender. Ah, tá certo. Temos outra pergunta também. Ah, não, essas eram as duas perguntas. Amém. Vamos então aos pontos negativos. É bom que a gente conheça, irmãos, porque talvez vendo por fotos, a gente tem uma visão muito romantizada. Até uma vez, uma experiência que aconteceu aqui em Porto Alegre foi que um casal que veio numa agência de turismo que levava os irmãos para Israel. O guia contou essa experiência de que um casal viu as fotos de Porto Alegre, uma cidade à beira do rio, e aí se encantou e veio aqui e se decepcionou um pouco, porque tinha construído uma visão um pouco romantizada demais para o que a cidade poderia oferecer. E se frustraram. Então é bom nós conhecermos o relato de quem já esteve, as dificuldades pelas quais passou, os desafios que enfrentou, para que nós tenhamos uma visão realista. Ainda mais no que tange a obra de Deus. Exatamente. A obra missionária. O missionário nunca vai a um lugar para satisfazer um sonho pessoal de construir uma vida numa terra rica, numa terra bonita. Não é nada, não tem nada a ver com isso. Até quando a irmã perguntou, tem bastante ponto negativo para falar, eu disse, tem. Porque assim, se eu estivesse indo em lua de mel, bem acompanhada, com dinheiro, é óbvio que eu não ia ver tudo isso que eu vou narrar aqui, porque eu iria como um turista, numa situação favorável. Eu iria em bons restaurantes, ia nos centros, nos lugares turísticos, ia fazer foto e voltar para casa com a ideia de que a Itália era... todo mundo ia me tratar bem, porque, né, dinheiro abre muitas portas. Mas eu até ontem, irmã, até falei com a irmã Ruth Mariana, que é a nossa irmã, que morou muito mais tempo na Itália, porque eu fiquei assim, será que eu vou falar algo que é uma verdade mesmo, ou foi algo que só aconteceu comigo? E ela, por incrível que pareça, ela confirmou e ainda contou mais coisas do que ela passou lá, desbravando. E o pior ponto positivo, o pior ponto negativo foi a parte das relações de trabalho, que é aquilo que um turista não sabe e não vê. É como quando eu chegava lá, sou brasileira. Na mesma hora, eles pensam no quê? Então tu passa o dia na praia, vocês dançam carnaval, os homens jogam futebol, as mulheres ficam na volta. Claro que não, essa não é a realidade das pessoas. Tá em praia, tomando água de coco, sabe? Ouvindo música. Tipo assim, ninguém trabalha nessa cidade, nesse país. Então tá vendo que todo lugar do mundo tem uma falsa ideia do que é o cotidiano das pessoas. E é isso que eu quero falar. Um estereótipo, né, que se cria. É o que é vendido lá para fora. E o nosso país, infelizmente, tem uma imagem muito vulgarizada, principalmente das mulheres. O primeiro impacto deles em relação a uma mulher é que veio aqui com segundas intenções, veio para prostituição, sabe? Então, eu já ter chegado com um passaporte italiano, falando italiano, ser branca, de olhos claros, ajudou muito. Eu vou dizer que a aparência ajuda muito sim, porque o norte da Itália
é bem mais racista do que o Sul. Então, eles já viram pelo meu perfil que não tem cara dessas que vem para se vender. Isso acontece muito lá. Tá no senso comum das pessoas, porque tem muita prostituição brasileira lá. Mas isso assim, essa questão racial, essa discriminação, é velada? Velado. É velado? Claro. Eles não chegam Não chegaram a falar alguma coisa do tipo, brasileiro, é isso? Não, mas eles já ficam com os olhos brilhando, assim, sabe? Uhum. Assim, sei brasiliana. Assim, sim, e daí? Só e daí? Então, até explicar todo o contexto da vida da gente, que eu não tô lá porque eu não tenho trabalho no meu país, ou porque eu não tenho condições de me sustentar aqui, enfim, é um trabalho de convencimento, né? E de postura da pessoa, de postura. A mulher, ela que tem que impor respeito. E isso é um contraste nos Estados Unidos, já não é assim. As pessoas respeitam muito mais mesmo. Então, o que eu perguntei ontem para a irmã Ruth e contei para ela as minhas experiências foi assim, os estabelecimentos comerciais, lojas e restaurantes, eles geralmente nunca fazem contrato com a pessoa. Não fazem contrato de trabalho. Eles te contratam por demanda. Por exemplo, eu vou te dar a tua escala de trabalho semanal. Mas e quanto é que é a hora? Não, ainda não sabemos, a gente vai ter que ver como é que tu trabalha. Aí como assim, né? É normal isso. Numa contratação, eles não são obrigados a dizer quanto que vão te pagar. Tu quer? Quer. Não quer? Tchau. Tem uma fila enorme aí de gente querendo. Então, eu que sou uma pessoa extremamente organizada com as minhas finanças, para mim isso foi... tive que engolir, né? Porque eu não estava em posição de demandar muita coisa, né? Logo de chegada. Então, eles não fazem contratos porque isso gera também encargos trabalhistas para eles. É um país que burla bastante a lei. E a lei trabalhista lá é muito inferior à lei do Brasil. Aqui, os empregados são mais protegidos. Até estagiários têm contratos de estágio, não tem? Lá não precisa. É tão informal o negócio que tá generalizado dessa maneira. E aí tu fica, de uma certa maneira, na mão do contratante, do empregador. Não que eles não vão te pagar, eles pagam. Só que te deixa insegura, te deixa com medo. O governo não sabe que tu está trabalhando lá. Tanto que até a irmã Ruth falou que quando começou a pandemia, eles estavam sem contratos, não estavam registrados e não puderam receber o benefício do governo, por causa dessa informalidade que é ilegal, inclusive. Uhum. Mas essa não é a pior parte, irmã. Essa não é a pior parte. Deixa eu olhar o que eu vi aqui, eu trabalhei também como chefe de camareiras. Tem as camareiras que fazem os quartos, que organizam os quartos, e são as supervisoras das camareiras. Então, eu trabalhei num hotel 5 estrelas chamado Meliá Milano. Tá. Só parava gente, jogador de futebol, artista de cinema, enfim. Então, os quartos tinham que estar impecáveis. Literalmente, não podia ter uma marca de dedo no espelho. Tinha que arredar tudo para ver se não tinha, sabe, um papelzinho. E quando eu fui contratada, novamente, a mulher lá, esqueci o nome dela, contratou e também não disse quanto é que ia ser meu salário. E as minhas colegas, eu lembro que eu tinha uma colega que era da Etiópia, que estava há muitos anos trabalhando como camareira lá. Eu disse, eu vi que ela colocou no meu contrato uma letra lá de categoria e tal, mas eu não sei nada e eu tô nervosa, né? Tu que já tá mais tempo aqui, como é que é? Qual é a tua categoria? Qual tu podia me dizer, né? Aí eu acho que ela me falou mais ou menos quanto é que ela ganhava, só que um dia depois eu recebi uma ligação dessa minha chefa me colocando a boca, Isabel. Porque ela dizia assim em italiano, tu tem que aprender a calar tua boca. Porque tu não tinha que sair perguntando. Eu disse, mas escuta, eu moro numa cidade cara, eu tenho minhas contas para pagar. Senão, como é que eu vou organizar minha vida sem saber como é que vai ser o meu salário? Eu não perguntei assim para fazer comparação. É só porque eu queria saber o meu lado. E ela foi muito grosseira comigo. Porque esse é um outro traço deles, irmã. Eles brigam e discutem muito
com as pessoas e na frente dos outros. No primeiro emprego que eu tive num restaurante, o dono e a dona resolveram ter uma DR, sabe? Na frente, assim, de todo mundo. Tá, não tava tão cheio o restaurante, era de dia até. E ele falou com uma coisa, assim, que foi até... Foi feio, mas foi engraçado, que eu tava até no caixa, e eu olhei pra baixo e comecei a rir, sabe? Meio baixinho, assim, ai, né? A mulher veio na minha frente e eu quase, sabe, sumi ali de medo, achei que eu ia apanhar dela. O que tu tá rindo? O que tu tá rindo? Começou a brigar comigo por causa da cena que eles estavam fazendo ali no restaurante e eu comecei a rir. Claro, eu comecei a rir comedidamente, mas ri, né? E aquilo foi pra ela uma insulta, sabe? Um insulto. O que ela tá rindo? Eu tinha que me frear, então. Então, eu vi assim que eu não gostei disso, sabe? Eu não gosto desse tipo de coisa, ninguém gosta, obviamente. E toda vez eu pensava, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Mas que nojo desse lugar. Olha o jeito que me tratam, sabe? Uma dúvida em relação a isso. Essas dificuldades nas relações de trabalho, elas são exclusivamente dos estrangeiros ou até mesmo os italianos, os próprios italianos Boa pergunta. eles enfrentam esse tipo de dificuldade? Eu peguei um trem para conhecer uma outra cidade e sentei do lado de uma italiana mesmo, no vagão do trem. E aí começamos a conversar, disse que eu tava, né, ali trabalhando. Como é que tu tá gostando da Itália? Sempre me perguntam, né, tá gostando? Disse, tô gostando, só que eu não tô gostando disso. E falei para ela. E ela era uma professora universitária. E ela disse, isso é assim mesmo, é meio... É normal isso dentro da nossa cultura, mas nós também não gostamos disso. Ela disse que também passou por isso como professora. Porque o diploma da gente aqui no Brasil não vale nada no exterior. Então, eu chegar lá como médica, como advogada, como engenheira, eu tenho que começar por baixo, como todas as pessoas começam. Talvez fazer um curso profissionalizante, algo lá, local, que eles... fez um curso aqui. Então tá. Porque chegar com um curso superior de outro país, a saga é a mesma. A não ser que alguém já te receba lá, te apadrinhe, te indique, já vá com algo engatilhado. Mas chegar numa empresa de recursos humanos, pôr teu currículo do Brasil, não vale nada. Então, essas coisas é importante dizer, porque as pessoas acham, aqui tá ruim de conseguir emprego no Brasil, vou lá pra Europa, vou lá pra Portugal, pra Itália. Ilusão. Lamento informar que é um castelo de areia. As mesmas dificuldades vão encontrar, até mais, porque tem o idioma, tem, né? Tudo isso que tem que se levar em consideração. Não quero desmotivar ninguém, mas é bom chegar já sabendo e não chegar como eu cheguei, com uma imagem muito romantizada. Eu fui estudar coisas da cidade, mas não sabe? Essas informações dos bastidores, de quem vive, de quem tem que se sustentar. É bem diferente, irmã. Nós temos a participação da irmã Fátima Gubiani. Quem será? Irmã... A grande incentivadora minha para viajar, sempre dizia, vai que vai dar certo, vai que vai dar certo. Minha mãe sempre achava que tudo ia dar certo. E o pai também, né? Deus abençoe, irmã Fátima. Deus abençoe, minha mãezinha. A irmã Miriam Cardoso também, nós temos aqui os irmãos de Portugal. Deus abençoe. A irmã Marcela de Souza... E a irmã Paola Cruz de Puerto Rico, que Deus bendiga. Vamos fazer, já nos direcionando para o final, que o tempo passou. Rápido, né? Vamos fazer continuar, complementar as informações, ponderações que a irmã tenha a fazer. Como eu quero contar agora a última experiência que eu tive lá em 2000, eu até escrevi aqui, meu Deus, como eu escrevi. Em julho de 2010, eu já era... Então, a primeira experiência foi em 2005. Eu estava dando os primeiros passos no Evangelho, não sabia nada de nada. Mas em 2010, eu já era batizada nas águas, no Espírito Santo. Já tinha lido muito a Palavra de Deus. Já fui com uma outra visão espiritual para lá. Ganhei uma bolsa de estudos para fazer um curso de especialização em queijos típicos na Sicília. Nós temos uma imagem que mostra a gastronomia, vamos dizer assim,
que tem as comidas. E aí, ali na região da Sicília, aparece justamente... Esse parecem os mesmo, queijos. Ragusano, lá embaixo, Ragusano, o queijo, naquela ilha lá bem embaixo, na pontinha da bota, é a cidade de Ragusa, onde eu fiquei lá por uns 15, 16 dias. É um queijo típico de denominação de origem protegida. Também tem o pecorino, que é feito de leite de ovelha, que pécora é ovelha. Então, eu fui ali a convite do governo italiano. Bom, foi toda uma história que Deus me presenteou com esse curso totalmente gratuito. Não paguei nada, nem passagem, nem hospedagem. E foi maravilhoso. Quanto tempo o curso? Foi um período aqui no Brasil, que vieram professores italianos aqui. Nos deram aula uns 3 meses. E depois a finalização do curso ia ser lá, uns 16 dias, conhecendo as fazendas de produção artesanal de queijo, porque eles não valorizam produção industrial de coisa nenhuma. O que vale para eles é a produção artística, assim, artesanal, nas famílias, nas fazendas, nas cavernas de maturação de queijo. Isso é o que vale para eles. Queijo industrial é queijo comum, queijo barato, sabe? Então, em 2010, aconteceu que eu cheguei lá, nessa cidade de Ragusa, com outras colegas, homens, mulheres, enfim, a gente parou numa pousada e a gente tinha nosso tempo livre à noite para conhecer a cidade, caminhar. É muito tranquilo de caminhar lá à noite, não tem perigo nenhum, dá para caminhar altas horas. Segurança, a gente melhor saía para jantar, como se fosse assim, vamos ali na Voluntários, na Farrapos, jantar, depois a gente volta. Bem tranquilo. Só que uma noite a gente saiu e eu comecei a ouvir uns barulhos, assim, uns rumores na cidade, como se estivesse vindo um povo, assim, uma multidão. Aí eu fiquei, o que é isso? O que é isso? Eu fiquei parada quando eu vejo, irmã. Nunca tinha visto aquilo na minha vida. Eu nunca tinha visto. Uma procissão católica noturna descendo com aqueles sacerdotes de roupa roxa, uns chapéus cônicos, assim. Ai, uma coisa, assim, diabólica. Com velas compridas, estátuas de vários santos. E eles conduziam o coro do que estava sendo dito. E eles diziam, Santa Fulana, nós te adoramos. Daí todo o povo atrás, Santa Fulana, nós te adoramos. Santo isso, nós te adoramos. Eu me lembro até hoje da sensação que me deu de ver crianças, mães, pais, mas numa concentração falando aquilo, com aquelas velas. Eu fiquei encostada num muro, assim, de um prédiozinho que tinha, porque é tudo muito antigo, muito medieval. Gostaria até que a irmã mostrasse a cidade de Ragusa, porque pode pedir para ela mostrar umas imagens, se ela conseguir. Eu acho que não tem não abriu. imagem. Tá. E aí eu senti uma dor no meu coração, no sentido de que, que coitada dessas pessoas, que coisa horrível, estão amarradas, elas não sabem o que elas estão fazendo, estão adorando demônios. E aí eu olhava para aqueles sacerdotes, eu tinha vontade de derrubar tudo, de chutar, de dizer, para, tá tudo errado, para, sabe? Uma ira que me deu, assim, e ao mesmo tempo uma compaixão daquelas pessoas, que eu fiquei atônita por várias horas. No outro dia de manhã eu acordei com aquele peso daquela imagem, daquela cena, e eu pensei, eu preciso falar com Deus. Preciso falar com Deus em relação a isso. E não tinha nenhum lugar para ficar a sós. Aí eu entrei numa igreja, uma catedral bem grande, que tinha lá uma porta gigante. Entrei, lugar gelado, comprido. Mas eu queria só porque eu queria falar com Deus. Eu chorava lá dentro. E eu senti claramente a dor do Espírito Santo naquele lugar. E aí eu disse, bem, Senhor, eu saí a primeira vez da Itália muito, muito triste, sabe? Porque até assédio sexual eu sofri no meu primeiro emprego. Eu por mim, nunca mais pisava nesse país, mas agora, né, recebi esse presente desse curso, fui bem recebida, bem diferente o povo do Sul em relação ao povo do Norte. Mas, se o Senhor quiser me mandar um dia para cá, para fazer algo, não sei nem o que, eu me coloco à disposição. Porque isso que eu vi hoje me mexeu muito comigo. Então, foi o que a irmã falou no início. Eu não teria vontade de voltar para lá, para morar, para turismo, talvez. Mas eu hoje de manhã falei para Deus, faz 10 anos que eu disse isso para o Senhor. E depois de 6 meses daquela viagem, eu conheci o Ministério da Restauração.
Eu cheguei aqui em janeiro de 2011. 6 meses depois, eu cheguei aqui. Só que aqui, no início, o ministério aqui não tinha uma visão assim tão global como tem hoje, porque era focado muito ao povo hispânico. Então, eu creio que a abertura do evangelho para esses outros países, como estamos agora, já na Itália, Portugal, é a promessa de Deus, e eu vejo que Deus está trazendo pessoas para esse ministério que possam agregar numa futura obra missionária em lugares que jamais se imaginava. Combatentes do Céu, então nós escutamos o relato, né, um pouco da experiência da irmã Márcia, neste país que tem sim os seus pontos positivos, as suas grandes construções muito belíssimas, cidades muito belíssimas, mas que também tem um mundo espiritual contrário e muitas outras culturas, costumes que são impactantes para nós que estamos habituados a uma conjuntura, uma realidade diferente. Mas nós precisamos aprender. Eu espero que você tenha aproveitado esta programação e que talvez tenha ouvido a voz do Espírito Santo te mostrando que viver para Deus é sim um desafio. Mesmo ir para um lugar que parece tão romântico, bonito, é sim um desafio. A Itália, como a irmã falou, é um país extremamente católico e é um desafio realmente. Para encerrar esta programação, nós gostaríamos de fazer uma rápida oração e eu peço que a irmã Márcia faça essa oração e logo mais nós já estaremos encerrando esta programação. Agradecemos muito a companhia de vocês durante este tempo. Agradeço muito a irmã Tainê, o irmão Marcos Leonardo, o irmão Luquinhas, que estiveram ajudando na transmissão, a irmã Keila, que esteve aqui. Muito obrigada a todos. Paz, oração e união. E antes, vamos encerrar com uma oração. Senhor, te agradeço por essa oportunidade. Agradeço, Senhor, porque tu estás olhando para os missionários ao redor do mundo, estás nos dando talento, capacidade, Senhor. Dá, Senhor Deus, essa sede de aprender idiomas na juventude, principalmente na juventude, quando é mais fácil de aprender, Senhor, porque estamos aprendendo as coisas espirituais e há muitos que estão sofrendo, estão morrendo enganados, Senhor. Eu te peço que toque os corações, Senhor, porque tu tens pressa de salvar, tu tens pressa, Senhor, de socorrer os que estão perdidos no engano do pecado. Em nome de Jesus, eu abençoo este programa, esse departamento e toda a obra missionária, Senhor. Amém. Amém.